Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica. Eu sou a professora Manuele, tô aqui com vocês, para nossa aula 3. Então peguem lá o seu caderno, coloquem a data de hoje, escrevam que essa é a aula número 3 de robótica. E o que vocês vão desenhar? A engrenagem, lembram que é o símbolo das nossas aulas. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Registraram o cabeçalho? É bem importante esse registro da nossa aula, E agora vamos lá. Então, numa aula anterior, nós falamos para vocês, que na robótica a gente vai procurar trabalhar com vocês sempre a questão da montagem, que é a construção ali do meu robô, do meu projeto, e também a questão da programação. A programação, com o kit do Ludobot, ela é feita onde? Ela é feita num software que é o M-Designer. E são aqueles bloquinhos que vocês estão vendo ali de encaixar. Então, dependendo do que eu quero que o meu robô, que o meu projeto faça, eu vou encaixar aqueles bloquinhos, com cada função. E aí, a minha montagem, minha construção vai executar aquilo que foi programado. Para a gente aprender a programar, é importante que a gente desenvolva algumas habilidades, Então, a gente vai trabalhar com vocês ao longo das aulas algumas dessas habilidades que são bem importantes. Então, para a gente iniciar, a gente vai fazer uma atividade hoje falando um pouquinho de comunicação. A gente vai ver na próxima tela a comunicação ali de alguns animais. Então, os animais também, de alguma forma, eles se comunicam, eles emitem ali algum som. Qual que é o som que a vaca faz? Que som que ela emite ali, Ela emite um mu. E aí a gente registra com as letras ali, o mu, M-U-U-U. Ali o próximo animal, que animal é aquele? É um galo. Que som que ele faz? Que som que o galo faz? O cocoricó. E a gente registra também com as letras, formando essa palavrinha ali, o cocoricó, que é o som que o galo emite. E o próximo animalzinho ali, o carneirinho, que som que ele faz? Ele faz um mé, E ali tá escrito também, letra M e o E acentuado ali, Então a gente registrou por meio da escrita o som, desses animais. Então com isso a gente vai para a nossa primeira atividade, atividade número 1. Desenhe 3 animais, então agora é com vocês. Vocês vão escolher aí 3 animais, vão desenhar e escrever como eles se comunicam, que som que esses animais emitem. Então eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso aí.
Então, registraram? Eu trouxe ali mais algumas opções, mas pode ser que você tenha registrado algum animal diferente com um som, né, que ele emite diferente. Então, o primeiro que eu achei ali foi o cachorro. Olha só, temos ali o cachorro. Qual que é o som que ele emite, né? Como que a gente registra esse som ali escrevendo? É o au, au, né? O som do latido ali, o au, au. O próximo animal é o gato. Qual que é o som que o gato emite? O miau. Então tá ali escrito também, né, esse sonzinho. O gato faz o miau. E o próximo animalzinho ali é um pintinho, né? Como que o pintinho faz? Ele faz piu, piu, né? Então tá ali também escrito, né, a forma como ele emite esse som e como a gente escreve ali, como que a gente registra ali com as letras. Eu vou dar mais um tempinho, caso vocês não tenham encontrado outros animais, você pode registrar agora aí a sua resposta. Então, né, por que será que a gente está falando do som dos animais, né? A gente está falando, na verdade, de como eles se comunicam, né? Através desse som, eles emitem um som e, de alguma forma, eles se comunicam ali, né? Ou chamam a nossa atenção também, né? Emitindo esses sons. Como que é a comunicação das pessoas, né? Como que nós nos comunicamos? Então, a gente pode falar, né? Através das conversas, daquilo que a gente está conversando. E existe também a comunicação escrita, né? E nós utilizamos códigos, que são as letras do alfabeto. Então, na nossa comunicação, ela também é utilizada códigos. Como a gente já viu, na linguagem de programação também são utilizados alguns tipos de códigos. A gente viu até o código binário, né? E a gente pode fazer a programação também com aqueles blocos, né? Que estão organizados em formas de códigos também. Isso tudo tem a ver com o pensamento computacional. Então hoje nós vamos desenvolver algumas habilidades, né, para que quando a gente for lá, quando vocês forem programar no computador utilizando o software, vocês tenham mais facilidade, né? Vocês desenvolvem algumas habilidades, fazendo algumas tarefas, alguns exercícios, para entender um pouquinho como que funciona ali o pensamento computacional. Antes, nós vamos assistir um vídeo bem legal, a professora Dagmar, né, ela fez esse vídeo, que é de um joguinho, e que envolve, né, um dos pilares desse pensamento computacional, que é a decomposição. Então, presta bem atenção para vocês entenderem ali nesse vídeo. Bom, nós temos aqui um exemplo de um jogo que vai utilizar o pensamento computacional. Então, a gente vai ver nas próximas aulas, né, várias partes que o pensamento computacional tem. Então, nós temos um jogo aqui, né, vocês conseguem ver qual é o panorama geral, e nós temos aqui alguns elementos. Nós temos o lobo, o carneiro e os repolhos. E o objetivo desse jogo é levar esses três elementos no outro lado do rio. Só que nós temos algumas condições. Que condições são essas? Que a ovelha não pode ficar sozinha com o repolho. Por quê? Porque a ovelha vai comer o repolho. A ovelha não pode ficar sozinha com o lobo. Por quê? Lógico, porque o lobo vai comer a ovelha. Então, o objetivo do jogo é sempre levar um desses personagens no outro lado do rio, sem que um não coma o outro. Vamos ver como que vai ser? Olha só, a gente vai começar. Então, por exemplo, eu vou começar com a ovelha. Vou colocar a ovelha dentro do barquinho e ela vai atravessar. Por que deu certo? Porque o lobo não come repolho. Beleza?
Então agora ele vai ter que voltar o nosso, né, navegador para pegar um novo personagem. E eu vou pegar agora o lobo, por exemplo. Então o lobo está no barco e vou atravessar. O que vai acontecer? Lembram que eu falei que tinha uma condição que que o lobo não poderia ficar junto com a ovelha? Então, na hora que o nosso barqueiro sair, o lobo vai comer a ovelha. Então, isso não pode acontecer. Então, eu tenho que voltar, né, e vou pegar agora o repolho e vou trazer, certo? Lembro da nossa condição? A ovelha não pode ficar junto com o repolho, senão a ovelha vai comer o repolho. Então, uma das minhas alternativas, eu vou colocar novamente a minha ovelhinha no barco e vou colocar novamente ela para cá. Agora, o que vocês acham? Quem deve entrar no barco? A ovelha novamente ou o lobo? Vocês viram que a gente levou a ovelha e não deu certo. Então, nós temos que levar o lobo. Então, levo o lobo e volto. E agora eu consigo levar a ovelha. Então, esse jogo aqui, vamos ver o que vai acontecer? Isso, então você conseguiu resolver, né, atravessar o rio sem problemas. Então, nesse jogo, deu para vocês observarem que a gente trabalhou bastante com a nossa cabeça, nós tivemos que ver o todo, pensar nas partes, saber das regras, né, das condições, para a gente conseguir resolver esse problema. E é assim que o computador também vai pensar. Ele pensa em partes, ele pensa em etapas, qual é a melhor, ele pensa em condições, e todas essas etapas vocês vão agora aprender nas nossas aulas do pensamento computacional. E aí, gostaram desse jogo? Bem legal, né? Então tinha ali uma situação problema, né? Uma situação que precisava ser resolvida. Nós tínhamos ali o lobo, a ovelha e o repolho, né? E a gente precisava transportar de alguma forma que resolvesse esse problema, né? Então, como que ele foi resolvido? Em partes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a decomposição. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Talvez até em outras aulas, em outras disciplinas, por exemplo, em ciências, né? Quando a gente fala em decomposição em ciências, tem a ver com a relação dos alimentos, lá quando o alimento está apodrecendo, né? Ou a questão de plantas ou de animais quando morrem, né? Então tem a ver com essa questão aí. Mas não é esse tipo de decomposição que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da decomposição envolvendo o pensamento matemático, envolvendo a questão do pensamento computacional, quando a gente for usar lá na linguagem de programação. Então, o que é decomposição? Conhecer a situação como um todo, dividi-lo em partes, para conseguir entendê-la, né, em partes menores. Então, a gente vai fazer algumas atividades hoje para que vocês entendam um pouquinho, né, como decompor ali, como a gente dividir algumas situações, né, em partes. Então, vamos ver ali partes de uma história. Então, tá aparecendo na tela para vocês uma imagem, e é uma imagem de uma história, né? Então tá ali o todo, né? E agora a gente vai ver algumas partes dessa história. Então vamos lá? No próximo slide, onde, né? Então qual história que é? A história dos 3 porquinhos. Então onde se passa? A gente tem ali uma imagem. Se passa em uma floresta, né? Quem são os personagens? Quem faz parte dessa história? Então, nós estamos ali dividindo, né, essas partes dessa mesma história, do todo. Quem faz parte? Os 3 porquinhos e quem mais? O lobo. Então, tá ali, os 3 porquinhos e o lobo. E o quê? O que é que acontece nessa história? Então, os irmãos, né, os 3 porquinhos constroem as suas casas, uma de palha, uma de madeira, uma de tijolos, e o que acontece? O lobo vem e assopra, né, a casa de palha cai, a de madeira também, e a de tijolos não cai. Então, se a gente fosse dividir essa história agora, a gente dividiu ali com desenhos, se dividíssemos escrevendo cada uma das partes dessa história, como ficaria? Então, a primeira parte ficaria assim. Era uma vez 3 porquinhos que moravam em uma floresta.
Cada um, agora a segunda parte, ó. Cada um construiu uma casa com materiais diferentes. E a terceira parte, o lobo conseguiu derrubar 2 das casas com o seu sopro. Então conseguimos fazer ali a divisão, né, dessa história, desse todo, em algumas partes, né? E é possível analisar aí cada uma dessas partes. Então agora é com você, agora é sua vez. Vou apresentar uma história e você vai fazer o que a gente viu ali na primeira da história dos 3 porquinhos. Então olha só, partes de uma história. Nós temos ali uma história, né? Tá representada nessa imagem. Então presta bem atenção nos detalhes, né? Onde se passa, quem, o que acontece, observe ali os personagens. Então agora a gente vai para a nossa atividade. Então você vai escrever lá no seu caderno, né? Onde? E aí escrever, completar ali. Quem e o que. Eu vou dar um tempinho para que você faça isso, né? A partir daquilo que você observou ali naquela imagem. Então a gente voltou ali na tela, né, no partes de uma história e tá aparecendo a imagem. Então a partir dessa imagem que vocês fizeram, né? Então vamos observar ali de novo. Que história é essa? É a história da Chapeuzinho Vermelho. Então agora vamos lá para nossa atividade. Onde que se passa, né? Que lugar que se passa essa história? Na floresta. Quem? Quem são os personagens? Lobo, Chapeuzinho e a vovó. E o que? O que acontece, né? Quais são os objetos ali, né? O personagem que nos chama a atenção ali nessa história. Então, é a cesta e a casa da vovó. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês completem aí, né? Caso não tenham feito, e depois a gente vai fazer a outra parte da atividade. Completaram aí? Então
Então agora a gente vai para a parte escrita, né? Vocês vão contar essa história em 3 partes. Então a primeira parte, né? O que acontece nessa história? E na segunda parte? E na terceira? Então o começo, o meio e o fim dessa história. Bem resumidamente, né? Então vão pegar as partes principais ali e vão dividir essa história. Primeira, segunda e terceira parte. Vou dar um tempinho para que você faça isso. Então vamos verificar agora essas respostas? Então a primeira parte da história, ó, Chapeuzinho precisava levar uma cesta para sua avó. Aí na segunda parte, né, o que acontece ali no meio da história? Chapeuzinho encontrou o lobo na floresta. E lá no final, o lobo engoliu a vovó e a Chapeuzinho conseguiu ajuda para salvá-la. Pode ser que você tenha escrito aí de forma diferente, né, conforme as versões até da história que você conhece. Mas é importante que você consiga dividir ali, né, começo, meio e o fim. Vou deixar um tempinho para que você confira essa resposta. Então vamos agora para a próxima atividade, olha só, decompondo na geografia. Então a gente fez uma atividade ali, né, com a questão da história, das histórias, né, dividindo em partes, e agora a gente vai fazer uma atividade sobre mapa. Então olha só, mapas para escolher o melhor caminho. Nós temos lá na atividade um mapa, e aí tem algo para que você faça, olha só.
Indo de casa até a escola, você passaria em frente a quais locais? E ali tem a legenda, né, com cada letra e o nome de cada local. Registre as letras que indicam os locais. Então você vai imaginar, você vai sair ali, ó, da casinha, né, como se fosse a sua casa, e tem que chegar até a escola. Por onde você passaria? Então nós temos o todo, que é o mapa, e as partes, que são os lugares por onde você passaria. Então, letra A, prefeitura, letra B, piscina, letra C, parque, letra D, hospital, letra E, museu, letra F, farmácia, letra G, mercado. Observe que trajeto você faria e registre apenas as letras, tá? Por onde você passaria até chegar na sua escola. Vou dar um tempinho para que você faça isso. Então vamos para a correção. Por onde você passaria, né? Vamos imaginar ali um trajeto mais curto, né? Então você poderia passar ali, ó, pela piscina, letra B, pelo hospital, letra D, e pela farmácia, letra F, né? Então esse poderia ser ali o trajeto mais curto, mas teria outras opções também, por outras partes que você poderia passar. Então vai aparecer ali na tela a próxima opção ali para vocês. Olha só. Então nós temos ali uma segunda opção de trajeto, olha só. Letra A, letra C e letra F. Então passando pela prefeitura, pelo parque e pela farmácia. Mais uma opção de trajeto ali, um trajeto mais longo, né? Daí você registra ali, ó, letra B, letra D, letra E e letra G. Então passando pela piscina, pelo hospital, pelo museu e pelo mercado, né? Um trajeto mais longo ali. E o último trajeto que a gente vai ver ali, ele vai passar pela prefeitura, pelo parque, né, letra C, letra E ali pelo museu e letra G pelo mercado. Então você pegou algumas partes desse mapa, né, e anotou aí, você pode registrar só as letras, né, que são os locais por onde você poderia ter passado. Uma dessas opções, combinado? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau!